Aleluia. Milagres para hoje. A lição 7. Aleluia. Na conclusão dessas aulas sobre milagres, nossa fé certamente foi avivada e nossa perspectiva espiritual ampliada para esperar, buscar, ver e receber sinais e prodígios operados por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Quando nós falamos de milagres, nós temos que atentar que para o milagre acontecer, se faz necessário ter fé. Não existe um milagre sem ter fé. Precisa ter fé ou de quem ministra, ou de um lado ou de outro. Precisa ter fé. Nós vamos ver Jesus tanto tocaram em Jesus como Jesus tocou em alguém. Então, de Jesus sai virtude quem toca e se ele toca. Aleluia. Quando nós falamos em milagres, me veio ao coração e ficou ardendo, porque nós usamos também uma equação espiritual, que se chama fé mais fé, que é igual a milagre. A fé, ela resulta no milagre. Quando nós juntamos a nossa fé, resulta no milagre. Fé mais fé é igual a milagre. Existe algo que se chama riqueza. Todas as vezes que nós falamos de riqueza, nós estamos falando e as pessoas associam logo a riqueza a finanças. Quando se fala, pastor Ailton Júnior, riqueza, então finanças, então riqueza, dinheiro, riqueza, ouro, é isso que imaginamos, riqueza. Quando se fala riqueza, riqueza. Muito bem, mas a riqueza, ela tem seus níveis. Tem um nível de riqueza muito bem financeiro, mas também tem aquele nível de riqueza, é quando você trabalha na obra, quando você dedica a sua vida, quando você renuncia. O jovem, quando recebe uma proposta indecente, não vem as propostas indecentes, então você recebe a proposta indecente, você diz não. Todas as vezes que vocês dizem não para uma proposta indecente, vocês vão acumulando um crédito lá em cima. E um rei, ele recebeu um decreto, porque Deus mandou o profeta lá na casa de um rei. E quando ele chega na casa do rei, ele diz assim para o rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O primeiro nível de riqueza daquele rei não resolveria a situação dele, mas ele tinha um outro nível de riqueza. Oh glória! É tanto que quando o profeta sai, aí ele volta o rosto para a parede. Quando ele volta o rosto para a parede, aí ele começa a falar com o Senhor, mais ou menos assim, me permita, pastor, traduzindo, conjecturando também, ele dizendo assim: Senhor, aquele crédito que tem lá em cima, naquele nível espiritual que temos andado, porque andei em retidão diante de ti. Aí Deus diz para o profeta: volta! Oh glória! Ele usou um crédito que tinha lá em cima, crédito que você tem, agora precisa tomar posse disso. Tem pessoas que ainda não tomaram posse desse crédito. Existe esse crédito e ele está disponível. Recentemente o governo disse para pegar um dinheiro que está lá, que ninguém nem sabia que tinha, mas tem pessoas que tinham que tem, e não sabiam que tem. Assim mesmo é aquele crente que não atenta para a palavra, não sabe que Deus te deu autoridade, mas você tem, não sabe que você tem crédito e tem. Hoje é noite de pegar o crédito. Oh glória, oh glória, aleluia. Essa ordem não deve ser olvidada ou postergada pela igreja, ela precisa ser obedecida. O evangelho é a única saída para os perdidos, o caminho para a fé em Cristo Jesus e, consequentemente,
porta que leva o homem a viver coisas sobrenaturais. Os milagres acompanham a pregação do Evangelho. Tem uma palavra, veio ao meu coração, quando eu estava em casa meditando, os milagres que acompanham o Evangelho. É mais ou menos assim. Imagine se eu disser para um irmão: irmão, pega ali para mim 3 litros de água. Para essa água chegar até você, precisa de um recipiente. A água não vem sem um recipiente, tem que ter um recipiente. Assim mesmo, é um milagre, ele acompanha a palavra, o milagre acontece com a palavra, então é recipiente. Só tem água junto com o recipiente, ou seja, só tem a água para ser levada junto com aquele recipiente. Então o milagre acontece com a palavra. Falou a palavra, o milagre acontece. Falou a palavra, Jesus salva. Falou a palavra, Jesus cura. Falou a palavra, Jesus põe em pé paralítico. Falou a palavra, Jesus tira a opressão. Aleluia! Oh glória! Jesus nos mandou alcançar as pessoas, quando ele disse: ide por todo o mundo. O que vem a se alcançar essas pessoas? As pessoas são alcançadas pela palavra, o poder da palavra. Hoje nós estamos vivendo dias em que a sabedoria terrena, secular, ela tem também se manifestado. E algumas pessoas estão até atentando para isso, olhando. Eu falei com os irmãos quando vinham, nós falamos sobre a sabedoria quântica. A sabedoria quântica é quando une espiritualidade, ciência e conhecimento. Aí então aquilo provoca, não é? Sabedoria quântica. Mas a sabedoria quântica não faz um paralítico levantar. A sabedoria quântica não faz um cego ver. São coisas que só a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra, ela causa um impacto. Quando ela entra numa pessoa, ela desperta tudo aquilo. Se porventura tiver um lugar ali paralisado, a palavra vai lá e causa um impacto e um movimento. Oh glória, aleluia. Sinais acontecem, vamos acelerar um pouquinho. Os sinais seguirão aos que creem. Sinais acontecem na vida particular do crente. Sinais acontecem na vida da igreja. Por que acontece na vida da igreja? Porque o Senhor, Ele prometeu, o Senhor deu autoridade à igreja. Lembra? Que dizem os homens ser o filho do homem? Dizem que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não tu revelou a carne nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. Portanto te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O que vinha a ser essas portas do inferno? Enfermidades, opressão, uma pessoa ser subjugada. Essas portas não prevalecem. Um crente, quando vê um crente, se ele estiver oprimido, é porque ele ainda não conhece como se libertar. Ou seja, ele vem num trabalho como esse aqui, né? Ele não volta da maneira que chegou. Por quê? Porque quando ele chega, a palavra já vai entrando no seu coração, e ele diz: hoje eu vou sair daqui diferente. Oh, aleluia, oh, aleluia. Guarda essa palavra. Uma mente pequena, ela fala de pessoas. Mexerico. Uma mente intermediária, ela fala de planos. Uma mente ampla, grande, ela fala de projetos. Mas eu tenho um cunho espiritual, um respaldo na escritura, pastor Ailton Júnior, sobre isso.
Porque um dia, Jesus Cristo, ele chamou Pedro, Tiago e ele transfigurou-se. E apareceram em glória 2 varões, a saber, Moisés e Elias. E o texto, a escritura diz que eles falavam. Quando você fala com alguém, você fala abordando um assunto. Quando você fala com alguém, aí alguém que vê diz assim: você estava conversando com fulano de tal? Ele diz sim. Aí ele diz assim: vocês estavam falando sobre o quê? Porque quem fala, fala sobre um assunto. Então tem um assunto específico que se falou. E qual o assunto que Jesus tratou com Moisés e Elias no momento que ele transfigurou-se? Eu vou traduzir. Aquele momento ali, aquele ambiente simbolizava o reino de Deus. Por que o reino de Deus? Porque no reino de Deus não é reino de mortos, é reino de vivos. E Moisés estava vivo, então o reino de Deus estava ali. E que assunto seria tão interessante para ser tratado do reino de Deus? Que assunto é esse? Eu já tive a oportunidade do pastor Ailton Júnior de perguntar a alguns jovens, e eles ficaram muito curiosos para saber que assunto foi tratado no reino de Deus? Que assunto foi tratado no reino de Deus? Eu acredito que muita gente que está aqui, muitos crentes que estão aqui, querem saber que assunto era esse. Se porventura tiver alguém que queira saber qual foi o assunto que foi tratado lá, é só levantar a mão. A igreja quer saber. Então querem mesmo saber, então diz assim: pregador, me diga qual foi o assunto. O assunto que foi tratado no reino de Deus foi o projeto de Deus, porque Deus, ele não tem mexerico, Deus, a mente dele é muito grande. Deus, ele fala de projetos, e o projeto foi a morte de Cristo. Nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31, aí nós encontramos, e falava da sua morte, que havia de acontecer. Mas por que esse assunto foi tão interessante? Porque foi o único episódio que mexeu na terra e no céu. Vultos históricos, todos os homens grandes, inclusive reis, todos eles que morreram, nenhum deles conseguiu mexer na natureza. Mas Jesus Cristo, quando ele morreu, a natureza protestou, o sol não deu a luz, a terra estremeceu, sepulcros foram abertos. Que homem é este? O homem dos milagres, que nós vamos tratar, já estamos tratando. Eu vou começar a pregar agora. Oh, glória. Aleluia. Eu sei que quando é prova, é prova. É guerra. É guerra. Particularmente, o óculos quebrou. Cá para nós, e foi dito assim: não quebra, pode amassar. Mas eu sei porque ele quebrou. Mas também eu sei porque vai resolver. Houve consagração, houve jejum, houve oração, houve santificação. Oh, glória. Eu tenho uma revelação para fazer nesta noite. Os milagres prometidos. Que tipos de sinais? 2. Segundo tópico. Que tipos de sinais acompanham aqueles que creem em Jesus? Ele mesmo prometeu e garantiu os milagres. Por isso cremos e oramos como os apóstolos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar. Em meu nome expulsarão os demônios. Observe bem,
Por que trouxe essa palavra antes? Em meu nome expulsarão. Ele não disse, em meu nome expulse. Não, porque ele estava ali, ele mesmo. Na verdade, Jesus, ele expulsava para mostrar aos discípulos como era que se fazia. Mas a presença de Jesus já fazia com que os demônios saíssem. Vieste nos atormentar antes do tempo. Isso não é diferente conosco, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. E onde tem luz não tem trevas, porque onde chega a luz dissipa as trevas. Onde você chega, no ambiente que você chega, eu vejo milagres. Entendam bem, nós estamos focando nesta lição os milagres de Jesus. Nós estamos focando nesta lição. Mas nós estamos vendo sempre milagres, ou seja, desde o Velho Testamento já fala sobre milagres. Eu posso destacar milagres de ressurreição. Elias, ele ressuscitou o filho da viúva. Um detalhe, a maneira que ele ressuscitou aquele filho da viúva. A Bíblia diz que a viúva, ela disse, veio trazer a minha vergonha do passado. Aí Elias, quando pegou o menino, orou a Deus, ele botou o menino assim na cama, e ele foi lá e mediu-se. Redobra atenção, lá na galeria, aqui, redobra atenção. Ele mediu-se no menino, ele deitou no menino 3 vezes. Ele deitou, mediu rosto com rosto, mãos com mãos, e ali ele levanta, depois novamente, ele fez isso por 3 vezes. Na terceira vez, o menino, o filho da viúva, ressuscitou. Eliseu, ele recebeu porção dobrada. Lembra que Eliseu disse assim, depois de Elias ter dito para ele, fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado a Betel, fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado a Jericó, fica-te aqui porque o Senhor tem me enviado ao Jordão. E em todas as vezes Eliseu disse assim, vive o Senhor, vive a tua alma que tu não deixarei, vive o Senhor, vive a tua alma que tu não deixarei. Aí Elias, quando chega lá no Jordão, pega a capa, toca nas águas, e as águas abrem, e Elias passa pés enxutos com Eliseu. Quando chega do outro lado, Eliseu foi aprovado até ali, ele ainda não tinha feito o TCC. Se não fizer o TCC, não tem aprovação. E então, irmão Enoque, eu vou dizer, Elias olha para Eliseu e diz assim, pede-me o que queres que te faça. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias, de dura coisa me pediste. Oh, glória. Imagine aquele homem que profetizou contra um reino. Um homem que disse assim, segundo a minha palavra, nem chove nem cai orvalho. Por 3 anos e 6 meses Deus cerrou os céus. E o outro diz assim, eu quero o dobro do que tu tens. Mesmo assim, Elias disse para Eliseu, se vires, quando eu for tomado por sobre ti, assim se te fará, se não, não se fará. O texto diz assim, ao que vendo Eliseu, ou seja, Eliseu viu e recebeu porção dobrada. Eliseu falou com uma sunamita, porque essa sunamita fez um benefício para ele. E Eliseu, ele disse, o que se pode fazer por essa sunamita? Ela não tem filhos, chama essa sunamita aqui. Aí ele chamou, ele disse, no tempo da vida tu abraçarás um filho. Ela disse, não mintas a tua serva, meu senhor. E aconteceu da maneira que Eliseu falou. No tempo da vida, aquela sunamita teve um filho, mas certo é que esse filho adoeceu, o sol incidiu na cabeça, e ele sentiu uma dor muito forte, o pai dele mandou que levasse para a mãe, e lá ele expirou, ou seja, morreu. E quando ele morreu, a sunamita pegou o menino, botou lá na cama, no quarto do profeta, e foi até onde estava o profeta. E o profeta, ele mandou o moço, e não resolveu, mandou o bordão, não resolveu, ele foi lá. Quando ele chegou, ele entrou, fechou a porta e deitou-se
no menino, mediu-se no menino. A primeira vez, levantou, deu uma volta no quarto, deitou a segunda vez. O menino levantou e espirrou 7 vezes. Reviveu. Agora recebe. Elias, recebe. Levanta a mão, levanta para receber. Levanta que eu vou ministrar. Levanta. Fica lá em cima mesmo. Elias mediu-se 3 vezes. Eliseu mediu 2 vezes. Sai um cortejo com esquife lá de Naim. Jesus não mediu, Jesus só tocou no esquife. Adora. É milagre de Jesus. Ele não mediu, ele só tocou no esquife. Que coisa gloriosa. É que Jesus é mais. Jesus é mais. Aleluia. Aleluia. Oh glória. O que Jesus faz é notório. Todas as vezes que se vê um milagre de Jesus, você tem que atentar não só para o milagre, mas existem umas chaves. Eu não entendi, irmão Enoque. Sim, chaves, sabe? Código. Senha. Quando Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus estava dizendo assim: eu sou o H2O. Algumas pessoas não entenderam. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o H2O. Eu vou traduzir. H2O são 3 átomos, 2 de oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Recebe. Eu lembro, companheiros, que da primeira vez que tive a oportunidade lá no Templo Central, num domingo, já faz muito tempo, e uma palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre o mistério de Deus nas águas. Como é que acontece esse mistério de Deus nas águas? O mistério de Deus nas águas, ele acontece da seguinte forma. Abre a Escritura, nós encontramos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A Escritura já inicia falando sobre água, pairava sobre aquela chocadeira, assim, ele pairava sobre a face das águas. E disse Deus, eu quero ouvir no coral, e disse Deus: haja, e ouve. Nesta noite, Deus, Ele brada em Caruaru: haja paz.
haja paz, haja paz. Porque esse mistério, irmão menor aqui, porque Ele pode, Ele faz, Ele diz e cumpre. Eu citei homens que Deus usou com muito poder. Eu vou citar mais alguns. Moisés, Deus usou Moisés com muito poder. Moisés pegou a vara, o bordão e abriu o mar. Muito poder. Ele usou com muito poder Elias, que abriu também águas. Ele usou com muito poder Eliseu, que também abriu águas. Confere. Moisés abre águas, Elias abre águas, Eliseu abre águas. Jesus não abre águas, Jesus anda por cima delas. Ele é mais. Ele é mais. Ele é mais. Eu estou falando só de Jesus, só de milagres, porque eu sei que milagres vão acontecer nesta noite aqui, porque essas provas todas que estão acontecendo, isso é quando a gente passa mesmo para que o milagre aconteça. Não tem milagre sem que não haja provas, não tem deserto sem. Não tem deserto. Se o mar vermelho não tivesse sido aberto, não teria deserto. Também não teria terra prometida se não tivesse deserto. Está tudo associado. Aleluia. É só aplicando a senha. É só pegando a chave nesta noite. Porque pode ter certeza que Deus vai aumentar a tua fé a ponto de você crer, porque precisa crer. Sabe o que acontece quando falta fé? Quando falta fé, sobra dúvidas. Quando vê uma pessoa cheia de dúvidas, é porque faltou fé. Porque onde tem fé, não tem como a dúvida imperar. É fé, fé, dúvida não fica. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, é fé. Alguém tenta ofuscar, alguém tenta até mexer contigo e dizer assim: olha, mas esse negócio que você aí fala de Jesus, mas não tem como tirar aquilo que está impregnado na tua vida, porque já está impregnado. Você sabe que Jesus faz, você sabe que Jesus opera. Aleluia! Os milagres que o Senhor tem feito são claros, não tem como ninguém questionar. Vamos adiantar um pouquinho. Terceiro tópico: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais. Que bela maneira de concluirmos essa série de estudos com a promessa de que Jesus dá sua cooperação e confirmação na pregação do Evangelho. Cooperar é trabalhar junto, ajudar no trabalho, juntar as forças. Confirmar significa comprovar, assegurar, fundamentar. Portanto, os milagres dizem que Jesus está conosco em nosso trabalho e confirma a sua presença entre nós, operando prodígios e maravilhas. Ele diz aqui, o relato bíblico confirma os milagres, o relato de outros, o relato pessoal de milagres. Conclusão: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Aleluia. Milagres de Jesus. Tem algo bem pessoal, é um testemunho. Eu tenho 2 filhas, inclusive a mais nova, como o pastor Ailton Júnior já relatou, ela deu à luz, teve um filho. Estou com 3 netos. Mas essa menina, há anos que passaram, ela tinha mais ou menos uns 15 anos ou 16. É Juliane, a gente chama carinhosamente Julie. Julie foi acometida de meningite bacteriana. Aqui, por certo, tem alguém que trabalha no setor de saúde, por certo tem médicos ou enfermeiras, aqui tem pessoas que conhecem de saúde, sabe muito bem que meningite bacteriana, quando não mata, deixa sequelas.
E era num período como este. Eu falo de vez em quando sobre esse testemunho, porque, e principalmente num período como esse assim, porque é um período de carnaval, e foi no período de carnaval. Período que quem ministra a palavra consagra a vida, porque não tem como ministrar se não consagrar. É um período que a gente emborca a xícara, quer dizer, a gente emborca o copo, não come nem bebe, porque se não fizer assim, não tem sinais e prodígios. Porque se pregar com conhecimento, não vai acontecer. Ah, mas eu tenho experiência, não vai acontecer. É forte, só acontece se jejuar e orar e santificar e buscar. Aleluia. E era o período que estávamos ali consagrando. Foi quando a menina começou a ter uma febre bem elevada. Aí Simone disse: eu vou levar a menina no médico, porque a febre não baixa. Ela levou Júlia, lá o hospital Correia Picanço, é um hospital de doenças infecto-contagiosas que tem lá em Recife. Ela, quando levou a menina, ela não voltou, ou seja, a menina nem ela, elas não voltaram. Ela ligou para mim e disse assim: Enoque, tiraram um líquido da nuca de Júlia e ela está com meningite bacteriana. A princípio assim, eu sofri aquele impacto, e eu vinha consagrando, sofri aquele impacto, mas nós vamos orar. Ela, quando disse para mim, a sala, quando chega a medicação, é um choro só. Ela disse: Enoque, acabou de partir uma pessoa aqui que estava do lado, chegou num estado muito avançado de meningite. Aí isso vai somando, não é? Você diz: olha, é muito difícil. A médica já falou: mãe, prepara o coração, porque pode ficar cega, pode ficar surda, muda, ou com algum problema na coordenação motora. No sábado, era o dia que eu estava escalado, porque naquela época, ainda hoje, nós temos poucos obreiros, não é, pastor Ayrton Júnior? Poucos obreiros, não é? Então, naquela época, eu havia sido escalado manhã, tarde e noite. Que bênção. Em todo simpósio, todos os dias, eu estava escalado manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Naquela manhã eu estava escalado na Imbiribeira. Eu passei lá no Correia Picanço, e Simone disse para mim: Enoque, não pode entrar ninguém no hospital. Eu disse: não pode entrar ninguém, nem pai. Não pode entrar. Eu peguei o lenço que estava com ele e disse assim: pega esse lenço e coloque em cima dela. Quando a gente ora, redobra a atenção, quando a gente ora por uma causa que adentra pela madrugada, a noite fica maior do que todas as noites que você já teve. Eu lembro, pastor Júnior, que eu dobrei os joelhos, assim, e a cama, e eu debrucei assim, e orando. Eu confesso que eu dormi. E quando eu levantei, eu percebi que eu tinha dormido. Aí eu fui ver a hora, não saiu o ponteiro do lugar. A cama fica estreita, o lençol fica curtinho quando nós estamos no apê.
acreditava já, porque eu já vinha de dias de consagração, e eu acreditava, Deus vai falar comigo, Deus vai falar, porque até então estava tudo silêncio, era só silêncio, mas Deus iria falar, eu esperava. E quando foi pela manhã do sábado, o Senhor bradou e disse assim: canta, canta, eu fechei a cova. A palavra de Deus, ela gera fé. Ela gerou a fé no meu coração, que eu disse para Simone: pegue meu lenço e coloque em cima, porque gerou fé. A fé faz com que a pessoa tenha tanta unção que uma pedra derruba o gigante. A fé faz uma pessoa ter tanta unção que uma queixada mata 1000. A fé faz uma pessoa ter tanta unção que até a sombra cura. E quando estive lá na Imbiribeira, eu lembro que naquela manhã, o Senhor salvou, curou, batizou com o Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. E o celular, ele tem assim uma cartinha, pelo menos aqueles têm, hoje já está bem avançado, mas tem assim uma cartinha de recado. E eu costumava, hoje porque nós estamos coordenando, enfim, hoje se faz necessário ter o celular constantemente ao lado, junto. Mas naquela época eu não usava. Se eu subisse no púlpito, pastor, eu nem pegava no celular. Nem pegava no celular. Eu deixava o celular no carro. E quando eu voltei lá no carro, que peguei o celular, tinha um recado. Aí eu puxei o recado e escutei assim: Enoque é Simone. Júlia vai ser submetida a um exame. E se der negativo, ela tem alta hoje. Isso para quem estava esperando cegueira, surdez, está muda e qualquer problema assim na coordenação motora, se esperava, e agora já tem um resultado de curada, vai fazer o exame, se der negativo, tem alta hoje. É porque a palavra de Deus foi falada. Deus bradou, ele bradou e eu ouvi, ele bradou: canta, canta, eu fechei a cova. Deus, quando fecha, está fechado. Oh glória. A segunda escala minha foi para Loreto. Quando chegamos lá em Loreto, pastor Júnior, companheiros do ofício, quando chegamos lá em Loreto, aí então adentramos no templo, e veio uma revelação da parte de Deus, e eu falei com o irmão ao lado, assim. Aí ele ficou inquieto com o que eu falei. Ele ficou inquieto, porque ele tinha um papel com um recado, com tudo aquilo que eu estava falando para ele. Aí ele ficou inquieto, aí ele depois perguntou a mim: alguém lhe falou alguma coisa? Ele disse não. Aí ele ficou assim, tomado pelo Espírito. Aí Jesus começou a batizar com o Espírito Santo na igreja. Oh glória. Não foi diferente naquela tarde. Jesus salvou, curou, batizou com o Espírito Santo. Aí eu voltei para o carro. Quando eu voltei para o carro, eu peguei o celular e tinha a cartinha. E quando eu puxei o recado, tinha assim: Enoque, vem para casa, eu estou com o laudo médico, Júlia está curada. Eu vou dizer assim para o pastor Ailton: pastor Ailton, eu passei de meio século de vida, mas pode me escalar manhã, tarde e noite, que tem gás para isso. Manhã, tarde e noite, porque o que Deus fez não tem preço. O que Deus fez, eu pregando manhã, tarde e noite, não paga. O que Deus fez, ainda dá para fazer uma vigília. Sequelas nenhuma, irmão Enoque, nenhuma. Sabe que tem
tem horas que acontecem coisas que a pessoa diz assim, será que? Porque Júlio passou um tempo e tendo cuidado, porque hoje em dia, não é, o pessoal moderno diz, não quero engravidar agora não, não quero engravidar agora não, não quero engravidar agora não. E quando ela disse, agora eu quero engravidar, não engravidou. Aí não vem assim aquele retrospecto, né, e aquela, possa ser que isso seja um impedimento que... Eu falei isso para poucas pessoas, muito reservado, porque tem coisas que é bem pessoal, não é? Mas o coração está ardendo, eu vou falar para a igreja. O que eu vou falar, nem minha filha sabe. Ela vai ficar sabendo depois, mas ela não sabe ainda. Eu disse assim para Deus: se houver risco na gravidez, não permita que ela engravide. Mas eu quero um filho dela, porque isso daí aumenta a minha fé. Porque aumenta a fé, irmão Enoque, porque aí não tem nenhuma dúvida. Aí quando a fé é sobrenatural, ela disse assim para mim: pai, ore por mim para que eu engravide. Eu botei as mãos sobre ela. Em poucos meses ela disse: eu estou grávida. Depois ela veio aqui em Recife, que ela mora no Rio de Janeiro. Ela veio aqui em Recife, e quando veio aqui, já estava ali com a barriga crescida. Ela disse assim: pai, eu vou voltar já para casa, mas coloque a mão sobre mim, sobre a barriga, pai, e abençoe. Sabe que a fé, ela vai passando de um para o outro. É quando alguém vê assim: olha, aconteceu, então vai acontecer comigo também. Aconteceu, então acontece comigo também. A fé aumentou, de forma que ela disse assim: eu vou ter o neném normal. Que hoje em dia ninguém espera, por qualquer situação. Olha, não, já está no tempo, vai lá e faz uma cesariana. Não, ela disse: eu vou ter normal, vou ter normal, vou ter normal. E sabe que Deus honra a fé de uma pessoa quando você assenta no coração e diz assim: é isso, Deus, Ele honra a tua fé. Deus, Ele honra a fé de crente. Ele honra a fé que muitos que estão aqui hoje, escuta. Ela teve o neném normal. Quando diz assim, o 6º mês para aquela que era estéril. Aí eu digo, há 2 dias, e nasceu a criança para aquela que seria cega, muda, surda ou muda, ou com algum defeito na coordenação motora, ou uma trompa que atrofiava, ou o útero que iria atrofiar. Escuta! Ele nasceu! Ele nasceu! Ele nasceu! O milagre acontece também na tua vida. O milagre acontece na tua vida. O milagre acontece. O milagre de cura. O milagre de restauração. O milagre de transformação. Escuta! Eu tenho um código. Eu tenho uma senha nesta noite. Além das que eu já passei. Eu passei uns códigos aqui, pastor Heitor Júlio. Umas senhas. Aleluia. Sabe, não é que o computador só abre quando a gente coloca a senha. Botou a senha, ele... Também tem as senhas que quando a gente coloca a senha, aí a dimensão espiritual faz... Entra. Oh glória. Você não sabia
que o poder de Deus na tua vida chega a impactar outras vidas. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Sai passando virtude de você para os outros. Quando se aproxima de você, se sente virtude. Quando olha para você, se sente virtude. O olhar de quem tem unção, quando se olha nos olhos de uma pessoa que tem unção, é logo que é impactada. Essa graça, essa virtude, este poder. E nesta noite não vai ser diferente. Nesta noite o Senhor vai te tocar. Nesta noite o Senhor vai